Olá, estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus, aconselhando uns aos outros. Seja pessoal. Quero ler o texto de 2 João, versículo 12. 2 João tem um único capítulo. Vamos ler aqui o versículo 12. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. João dá um exemplo fenomenal da importância da pessoalidade no relacionamento entre irmãos. Naquela ocasião, a forma de se comunicar à distância era através, das cartas. E João está falando: tenho muita coisa para falar, mas eu quero falar face a face. Isso faz tanta diferença. E ele ressalta que face a face a nossa alegria vai ser completa. Isso é um desafio para nós do século XXI, que estamos superficializando os relacionamentos e restringindo eles a contatos virtuais. Bem, quando se fala de aconselhamento mútuo, quando se fala de pastoreio mútuo, estamos falando de relacionamentos pessoais. Óbvio que a internet, as mídias sociais são uma excelente ferramenta, mas elas jamais substituirão a importância do contato pessoal, da proximidade, da intimidade. E nós fomos criados para isso, justamente pelo caráter pessoal do nosso Deus. Nós carregamos a imagem de Deus e carregamos então o seu aspecto relacional. Deus é espírito. Mas Deus, apesar da sua transcendência, ele é um ser pessoal. E a gente pode perceber traços da pessoalidade de Deus pelo fato de ele ter um nome pelo qual ele se revela, o fato de ele ter atributos, características reveladas nas Escrituras, pelo fato de nós observarmos muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento, o coração de Deus em interação com o seu povo, muitas vezes movido por misericórdia, movido por compaixão, Deus se inclinando ao seu povo, convidando o seu povo para um relacionamento. Mas a gente pode perceber de maneira perfeita o caráter pessoal de Deus, não só pelo fato de nós termos inclinação aos relacionamentos como evidência da imagem de Deus em nós, mas nós podemos ver o caráter pessoal de Deus na maneira como Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo priorizou as pessoas. Jesus Cristo valorizou as pessoas. Jesus Cristo cultivou relacionamentos pessoais. Jesus Cristo tratou as pessoas ao seu redor pelo nome, com respeito, com amor, com compaixão. Cristo revela o caráter pessoal de Deus, o seu amor, a sua ternura, o seu cuidado, o seu anseio em se relacionar com o seu povo. Nós podemos perceber isso, por exemplo, quando Jesus Cristo tem a conversa com a mulher samaritana. Para mim, seria apenas uma mulher que está indo em um horário estranho buscar água no poço. Mas Jesus Cristo fez uma leitura do coração daquela mulher. Ele a tratou com dignidade. Ele se apresentou. Ele revelou o amor do Pai. Ele revelou o propósito do Senhor para a vida daquela mulher, que era samaritana. E a gente sabe aqui que existem alguns paradigmas sociais que Jesus Cristo quebrou naquela ocasião, mas ele o fez
ele deu o passo em direção àquela mulher. E ela recebeu o Evangelho, conheceu o Senhor, conheceu o Messias prometido. Veja bem, os discípulos chegaram, censuraram Jesus, tentaram chamar a atenção de Jesus para outras coisas que naquela ocasião não eram prioridades, que era a comida. E Jesus Cristo respondeu para os seus discípulos quando eles falaram sobre comida: a minha comida é fazer a vontade do Senhor. E naquela ocasião, nós não podemos negar que essa afirmação está ligada com o fato de que Jesus estava tendo uma relação pessoal, valorizando a pessoalidade, na medida que apresentava o seu Evangelho e se apresentava como o Messias, Salvador, e que gerou fé na mulher samaritana. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele revela a pessoalidade de Deus, ele revela a intencionalidade de Deus, ele revela o carinho, o amor e a misericórdia com a qual o Senhor Jesus Cristo nos alcançou através do Evangelho. E nós, como seres que carregam a imagem de Deus, que foram regenerados, que foram salvos, devemos reproduzir nos nossos relacionamentos a atitude de Cristo Jesus, de revelar amor, misericórdia, graça, de cultivar, de valorizar a pessoalidade nos nossos relacionamentos. Se assim nós procedermos, nós vamos estar revelando o amor do Pai, nós vamos estar agindo e estaremos revelando semelhança com o nosso Mestre Jesus Cristo. Nós estaremos edificando uns aos outros, nós estaremos crescendo em maturidade e o Senhor será glorificado. Mas é necessário que imitemos a Jesus Cristo nesse sentido. Mas não apenas nós adoraremos e glorificaremos ao Senhor nesse sentido, nós seremos abençoados também. Poderemos então, através dessas relações, conhecer as pessoas pelo seu nome, conhecer a família das outras pessoas, dos nossos irmãos. Podendo então ouvir, interagir de maneira sábia, inteligente e ouvir as bênçãos que Deus tem operado na vida dos nossos irmãos e nos alegrar e sermos então encorajados e termos uma fé renovada com o encorajamento e com as bênçãos que Deus derrama na vida dos nossos irmãos. Mas também é nessa pessoalidade que nós teremos a oportunidade de ministrar a graça de Deus aos que estão chorando, aos que estão sofrendo, aos que estão confusos. É nesse momento que nós vamos identificar as questões decisivas do coração. E poderemos nos alegrar, mas também poderemos direcionar, exortar, consolar, guiar os nossos irmãos. Na mesma medida que nós também podemos ser encorajados, abençoados, edificados e guiados pelos nossos irmãos. Eu não sei qual foi a última vez que você foi encorajado, edificado e abençoado pela vida de algum irmão na igreja. Eu não sei qual foi a última vez que você foi essa pessoa que se aproximou de maneira pessoal, intencional e também encorajou o seu irmão. Mas nós não devemos permitir que essas experiências ocupem intervalos de tempo muito grandes, né, nas nossas vidas. E eu quero te encorajar, meu irmão, a viver essa dinâmica. Você vai ser abençoado, você vai ser edificado. Eu saliento aqui que eu tenho sido abençoado pela vida dos meus irmãos na igreja. Tem sido maravilhoso fazer parte do grupo pequeno. Tem sido maravilhoso ouvir os meus irmãos, ser abençoado pela vida deles. Tem sido maravilhoso ser encorajado, ser confrontado, ser exortado pela vida dos meus irmãos. Puxa, que todos possam desfrutar disso, mas que todos nós também sejamos agentes de Deus para cultivar isso na vida dos outros irmãos que talvez estão distantes e que talvez não estejam
se envolvendo ou estejam com dificuldade para se envolver e se integrar à igreja local. Fica o desafio de hoje, meu irmão. Seja pessoal. Tome a decisão, por exemplo, hoje de se aproximar de algum irmão seu para conversar. Um telefonema, de repente uma visita. Que nós possamos agir, reagir baseado nesses devocionais e que nós possamos então abraçar o aconselhamento mútuo, o pastoreio mútuo e ser então aqueles que vão ser agentes de Deus para cultivar essa cultura na nossa igreja local. Que Deus te abençoe nesse dia.